Olá, pessoal. Aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo para vocês músicas de Bob Dylan, coisas sobre os álbuns em que essas músicas foram lançadas, curiosidades diversas, enfim, tudo que orbita ao redor desse universo dilanesco. E agradeço sempre aos compartilhamentos, às ativações de sininho, às inscrições, aos likes. Deem likes! Muito obrigado, então, por essa audiência. Muito bem, vamos tornar o Bob Dylan em suas músicas bem mais conhecidas, porque elas merecem. A música que a gente traz hoje é I'll Be Your Baby Tonight. É a música do álbum John Wesley Harding. Este aqui, esse álbum aqui foi gravado em 3 dias. Um dia em outubro, outro dia em novembro e depois mais um outro dia ainda em novembro. Então, em 3 sessões de gravações ele foi concluído. E então 3 dias entre outubro e novembro, né? E foi, vejam que curioso, foi lançado entre o Natal e o Ano Novo de 67, o que é uma época comercialmente morta, né? Porque quem tinha que comprar presente já comprou, enfim. Mas isso foi uma estratégia, isso foi proposital. O Dylan não queria alvoroço, não queria muito alarde. E mesmo assim, o álbum chegou a segundo lugar nos Estados Unidos e primeiro lugar no Reino Unido. Nesse álbum, o Dylan não está reagindo contra nada, ele está bastante. Ele estava inaugurando uma fase assim, mais caseira, mais familiar, né? Então ele é mais austero, ele é mais tranquilão, né? Na verdade podem ter, dizem os estudiosos, consideram, e eu concordo, que pode ser em função de duas coisas. Uma delas, o próprio fato dele estar inaugurando uma fase mais caseira. Ele praticamente não fez turnês, ele só voltou a fazer turnê em 74, e isso foi em 67. Além do mais, 2 meses antes, o Woody Guthrie, seu grande ídolo, tinha falecido. Embora o Woody Guthrie já estava numa doença grave, né? E isso foi muito bem retratado no filme Um Completo Desconhecido. A morte dele já era esperada, mas mesmo assim, isso deixou o Dylan bastante abalado e ele estava numa fase aí caladão, sorumbático, né? Pouco comunicativo. Então tudo isso teve interferência nesse álbum, né? E John Wesley Harding, então, além de dar início a essa vida assim, essa fase mais familiar, né? Um estudioso disse que esse álbum soava como uma calmaria depois da tempestade elétrica, remetendo-nos àquela fase, aquele episódio de Newport que eu já trouxe aqui mais de uma vez, né? Esse álbum ele tem um leve estilo country que foi mais fortalecido, foi mais evidenciado no álbum seguinte, o Nashville Skyline. E foi do Nashville Skyline que eu trouxe a música da semana passada. E também isso foi proposital de minha parte. Daqui a pouquinho eu trago mais, detalhe mais essa questão. Então, mas voltando esse tom um pouquinho country desse álbum, a música de hoje, I'll Be Your Baby Tonight, ela reflete isso, esse tom assim levemente country, né? E o Dylan, o próprio Dylan, ele se definiu bastante comedido, bastante conciso. Economia era a palavra-chave, né? As letras, elas foram compostas assim de uma maneira ah, econômica, né? Sem palavras em demasia, vamos dizer assim. Bom, e uma outra curiosidade. O Dylan, que sempre fazia várias gravações, ele tinha aquelas sobras de estúdio, ele estava tão conciso, tão econômico, que para esse álbum, para essas gravações, nem houve sobras de estúdio, que é uma coisa bem incomum em se tratando das sessões de gravações de Dylan. Bom, com relação à música, I'll Be Your Baby Tonight, é uma espécie de irmã gêmea da música que eu trouxe semana passada. E é proposital que eu estou trazendo uma em seguida à outra. A música da semana passada, para quem não se lembra, ou para quem não viu, volta lá e pode ver depois, né? Tonight I'll Be Staying Here With You, que foi lançado no álbum Nashville Skyline.
Então, embora ela seja num álbum subsequente, eu trouxe ela aqui primeiro. Devia ter feito o inverso, mas tudo bem. A gente, perdoem-me, por favor. Mas, enfim. Ah, eu tenho para comigo que as músicas tratam do mesmo assunto, embora elas sejam, de certa maneira, uma o inverso da outra, porque é como se fosse a mesma coisa com sinais trocados. O que eu quero dizer exatamente? A da semana passada, Tonight I'll Be. Sim, Tonight I'll Be Staying Here With You, conta a história daquele personagem que na estação larga tudo, deixa a mala para lá, diz que pode jogar a passagem dele pela janela, porque ele não quer mais partir, ele quer ficar mais uma noite com a pessoa amada. Isso remete a mim, isso me sugere muito mais um comportamento masculino. Já a música que eu trago hoje, I'll Be Your Baby Tonight, até pela própria presença da palavra baby no título, e eu tenho a impressão de que a palavra baby é mais utilizada no sentido de como uma mulher é tratada. Não me parece que seja comum um homem ser chamado de baby, né? O termo baby parece mais direcionado às mulheres, né? E a música diz I'll be your baby tonight, o título. Então, apesar desses detalhes que eu estou trazendo aqui, né? Não existe nada na letra, a não ser a própria palavra baby, né? Não existe nada nas duas letras, nada muito mais explícito do que isso, né? Bom, admitindo-se então essa premissa, I'll be Tonight I'll Be Stay Here With You seria um rapaz largando a mala e ficando com a garota, e I'll Be Your Baby Tonight seria o contrário. A música muito romântica, muito suave, muito delicada, traz versos como, por exemplo, você não vai lamentar, tire os sapatos, não tema, traga aquela garrafa para cá, vou ser seu amor hoje à noite. Então, é uma música absolutamente romântica, suave, bastante delicada. E além do Dylan, essa música foi gravada por Norah Jones. Norah Jones, a maravilhosa Norah Jones, tudo que ela canta vira ouro, né? E vou deixar aqui, evidentemente que eu vou deixar aqui na descrição. Cliquem lá na descrição, lá no mais que tem lá na descrição, vocês vão ouvir, vocês vão ter os links para vocês ouvirem. Além disso, ela foi gravada também pela. Um monte de gente gravou I'll Be Your Baby Tonight. Mas também foi gravada por Jessica Rae, que eu já trouxe aqui 2 semanas atrás, com ela interpretando Lay Down Your Weary Tune. Aliás, foi bastante elogiado. Muita gente gostou muito dessa cantora e dessa versão. Trago também Lee Viborne. Eu não conhecia, vou deixar aqui. Também muito romântica. Todas essas 3 que eu disse, Norah Jones, Lee Viborne e Jessica Rae, absolutamente uma versão romântica, bastante apaixonada, né? Mas também tem umas versões um pouquinho mais fugindo desse padrão. A Linda Ronstadt faz uma versão mais country e o Robert Palmer, que foi do Duran Duran, com o UB40, bom, com o UB40 não podia ser diferente, né? Tem uma pegada bem reggae, mostrando aí a versatilidade de estilos que essa música pode abranger. Mas eu gosto mais das versões românticas. Pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Bom Dia, Bob Dylan.